Bíblia Sagrada. Isaías. Capítulos 51 ao 60. Capítulo 51. Versículos 1. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão, como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. 5. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. 8. Porque a traça os roirá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, para todas as gerações. 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. 12. Eu sou aquele que vos consola, quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? 13. Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? 14. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. 15. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. 18. De todos os filhos que ela teve nenhum a guiou, de todos os filhos que criou nenhum a tomou pela mão. 19. Estas duas coisas te aconteceram, quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? 20. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope, na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. 21. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. 22. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. 23. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Capítulo 52. Versículos 1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. 2. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião.
3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. 4. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão oprimiu. 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. 6. Por isso, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. 8. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. 9. Rompei em júbilo, exultai alma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53. Versículos 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 2. Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. 9. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54. Versículos 1.
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. 4. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. 8. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. 9. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. 11. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. 12. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas, de carbúnculos e toda a tua muralha, de pedras preciosas. 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. 14. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, quem conspira contra ti cairá diante de ti. 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim, também criei o assolador, para destruir. 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Capítulo 55. Versículos 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. 13. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Capítulo 56. Versículos 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça, prestes a manifestar-se. 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. 3. Não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. 7. Também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. 9. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. 12. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte, o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Capítulo 57. Versículos 1. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. 2. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. 3. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. 4. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade. 5. Que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. 6. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? 7. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. 8. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros, dizes-lhes as tuas exigências, amas-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. 9. Vais ao rei com ele multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. 10. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão, achas o que buscas, por isso, não desfaleces. 11. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é, acaso, porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? 12. Eu publicarei essa justiça tua, e, quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. 13. Quando clamares, a tua coleção de dolos que te livre. Levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. 14.
Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida, que eu criei. 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. 18. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. 19. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Capítulo 58. Versículos 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. 3. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho ínico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então, clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. 14. Então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Capítulo 59. Versículos 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade.
4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. 6. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. 7. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. 8. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. 9. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. 10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e entre os robustos somos como mortos. 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós. 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. 13. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. 14. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. 17. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá, furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, as terras do mar, dar-lhes a paga. 19. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Capítulo 60, versículos 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu. 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. 5. Então, o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará-te, e as riquezas das nações virão a ter contigo. 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. 7. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas, ao seu pombal? 9.
Certamente, as terras do mar me aguardarão, virão primeiros navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e, conduzidos com elas, os seus reis. 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. 13. A glória do Líbano virá-te, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. 15. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo, de geração em geração. 16. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis, saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. 17. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, por pedras, ferro, farei da paz os teus inspetores e da justiça, os teus exatores. 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas, louvor. 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte, eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente.